Professor, o seu áudio não está funcionando. Então, vou iniciar a aula novamente, tá? Agora sim, professor. Tá, eu vou iniciar a aula novamente. Certo? Então, o nosso assunto hoje é coeficiente de correlação linear. Os coeficientes de correlação são métodos estatísticos para se medir as relações entre variáveis, o que elas representam, tá? O que a correlação procura entender é como uma variável se comporta em um cenário onde outra está variando, visando identificar se existe alguma relação entre a variabilidade, embora não indique essa causa. A correlação exprime em números essa relação, ou seja, quantifica a relação entre as variáveis. Então, se nós observarmos esse primeiro gráfico que está de vermelho aqui, ela está mais ou menos se aproximando de uma reta. Vocês lembrarem da reta fim, ela tem esse sentido aqui. Esse coeficiente de correlação, ele pode ser positivo ou entre -1, tá? Então, se ele se aproxima do -1 ou se aproxima do +1, é porque existe uma correlação forte entre as variáveis. Quando ele se aproxima do -1, é porque ele tem esse sentido aqui, ó. Lembra da reta quando A é negativo? Então, é esse sentido aqui. Quando aqui no azul, ó, é quando A é positivo, então é porque se aproxima do +1. Então, existe uma correlação forte entre as grandezas. E aqui, quando tende a zero, não existe correlação entre as grandezas. Quando o valor do coeficiente se aproxima de zero. Quanto mais próximo de zero que é, não existe correlação. Em pesquisa científica, os coeficientes de correlação são muito importantes para se traçar panoramas em estudos com muitas variáveis relacionadas, pois assim é possível entender como a variabilidade uma afeta a outra. Mas não existe apenas uma forma de se calcular a correlação entre as variáveis. Dependendo da forma e de como se comportam as variáveis, um coeficiente de correlação é mais adequado que o outro. Aí vamos estudar agora o coeficiente de correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson é apresentado pela letra R, também chamado de correlação linear, ou R, de Pearson. É um grau de relação entre as duas variáveis quantitativas. E exprime o grau de correlação através dos valores situados entre -1 e 1, foi o que eu falei anteriormente. O coeficiente de correlação sempre vai variar entre -1 e 1. Quando se aproxima quanto mais próximo do -1, é porque existe uma correlação boa, só que negativa. Vai ser negativo quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. E vai ser positivo quando as duas grandezas aumentam. Quando o coeficiente de correlação se aproxima do 1, nota-se um aumento no valor de uma variável quando outra também aumenta. Ou seja, as duas, quando se aproxima do 1, as duas variáveis aumentam. Ou seja, há uma relação positiva. E quando se aproxima do -1, também é possível dizer que as variáveis são correlacionadas. Mas, nesse caso, quando o valor aumenta, o outro diminui, que é chamado de correlação negativa ou inversa, porque eu falei anteriormente. Então, quando se aproxima do -1, é uma correlação negativa, uma grandeza aumenta e a outra diminui. Quando se aproxima do +1, existe uma correlação positiva e uma grandeza aumenta e a outra também aumenta. As duas aumentam. Uma correlação próximo de zero indica que não há relação entre as duas variáveis. E quanto mais elas se aproximam, mais forte é a relação. Quando eles se aproximam do +1 ou do -1, mais forte é a correlação entre eles. O que eu já tinha falado anteriormente. Ó, só equiparando aqui, ó.
quando aqui no próximo do zero, tanto para negativo quanto para positivo, quanto mais próximo do zero, ela é fraca. Quanto mais próximo do -1, ou quanto mais próximo do +1, ela é forte. Então, ela é forte, existe uma correlação positiva. Aqui também é forte, existe uma correlação negativa. Para calcular o coeficiente, a gente usa essa fórmula aí. Fórmula bonitinha aí. R, a gente viu lá em cima, que R representa o coeficiente de Pearson. É N vezes o somatório de x vezes y, menos a soma de x vezes a soma de y, dividido pela raiz quadrada, entre parênteses, N vezes o somatório de x ao quadrado, menos soma de x ao quadrado, vezes N, menos soma de y ao quadrado, menos soma de y ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz. Então, quando R dá igual a -1, ela tem uma correlação perfeita negativa. -1 a 0 é uma correlação negativa. Quando R é 0 é uma correlação nula. Entre 0 e 1 é uma correlação positiva. Quando dá igual a 1, é uma correlação perfeita positiva. Mas sempre que o valor der bem próximo de -1, ela existe correlação forte. E quando dá mais próximo do 1 positivo, também tem uma correlação forte. Tem aí alguma dúvida? Não, professor. Não, professor. Uma agência de turismo estudou a demanda de passagem sem relação à variação de preço de venda e obteve os valores da tabela. Então, preço de venda é X, demanda de passagem é Y. Então, o que é que ele pede? Preencha a tabela a seguir e calcule o coeficiente de correlação linear, por meio da fórmula de coeficiente de correlação de Pearson. Então, eu vou colocar aqui, ó, os valores de X. Quem vai ser o X? Vou repetir lá. O X é 33, 25, 4, 18, 12, 10, 8 e 4. Aí quem vai ser o Y? Somem essa coluna aqui para mim. Somem essa coluna aqui para mim. Cento e 134, professor. 134. Agora vamos preencher a coluna do Y. Aqui está dizendo 300, 400, 500, 600. Aqui na tabela é 700, tá? Não é 70, é 700. 800, 900 e 1000. Tá? Ó, 300, 400, 500, que é 700, não é 70. 800, 900, 1000.
Calcule essa soma aí. 5.200. Hein? 5.200. 5.200. Tem alguma outra pessoa somar aí para... Só para ver se confere, porque como são muitos números. É, 5.200. Aí agora, eu vou pegar x vezes y. Eu vou multiplicar 33 vezes 300. 33 vezes 300. 9.900. 9.900. 25 vezes 400. Dá 10.000. 10.000. 24 vezes 500. 12.000. 12.000. 18 vezes 600. 10.800. 10.800. 12 vezes 700 dá 8.400. Isso. 10 vezes 800 dá 8.000. 8 vezes 900 dá 7.200. E 4 vezes 1.000, 4.000. Aí eu vou precisar da soma dele, dessa coluna aqui. Setenta mil e 70.300. Eu também deu isso. Gente, até aí, alguma dúvida? Não, professor. Não. Aí agora, x ao quadrado. Eu vou elevar a coluna do x tudo ao quadrado. 33 ao quadrado. Dá 1.089. 1.089. Aí, 25 ao quadrado dá 625. 24 ao quadrado dá 576. 18 ao quadrado, 324. 12 ao quadrado, 144. 10 ao quadrado, 100. 8 ao quadrado, 64. 4 ao quadrado, 16. Aí eu vou precisar da soma dessa coluna. Dois mil novecentos e 2.938.
Agora eu vou pegar a coluna do Y e levar ao quadrado. 300 ao 90 quadrado. mil, 90 mil. Quatrocentos ao quadrado. 160 mil, 160 mil. Quinhentos ao quadrado. Dá 250 mil. Isso. 360 mil. Que vai dar 490 mil. 640 mil. $810.000. 1.000. 81.000. 81 não, 810 mil. Não, 810. E 1 milhão. Esse dinheiro na minha conta. Dá 16 milhões. 16 milhões? Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá certo, professor. É 1 milhão. Eu somei a coluna errada aqui. Desse último número, né? Quanto é que dá a soma dessa coluna? Somaram? Alguém conseguiu somar? 12 milhões e 800. Não sei, deixa eu ver aqui. 90 mil. Soma aqui. Mais 160 mil. Mais 250 mil. Mais 360 mil. Mais 490 mil. Mais 640 mil. Mais 810 mil. Mais 1 milhão.
Meu deu 3.800.000. Deixa eu ver de novo. 90.000 mais 160.000 mais 250.000 mais 360.000 mais 490.000 mais 640.000 mais 810.000 mais 1.000.000. É 3.800.000. Deu isso de vocês? Não. Deu isso essa soma ou não? Agora sim, professor. Deu? Então, o meu N vai ser a quantidade de termos que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 valores no X e 8 no Y. Então, meu N é 8. Eu vou pegar aqui esses dados só para depois a gente substituir direto na forma. Aí agora já tem todos os dados. A soma de X deu quanto? 134. Certo? A soma de Y. A soma de Y. Deu 5.200. A soma de X vezes Y. De X vezes Y. Deu igual 70.300. A soma de X ao quadrado deu 2.938. E a soma de y ao quadrado soma de y ao quadrado vai dar igual a 3.800.000. Alguma dúvida aí? Não, professor.
Então, agora, para encontrar o R, essa fórmula aí, ó. Então, vai ficar R é igual N. Quanto é que vale o N? Tá aqui, só olhar aqui para cima, o N vale quanto? 8. 8 vezes a soma de x vezes y. A soma de x vezes y vale quanto? 70.300. Menos a soma de x, 134, vezes a soma de y, 5.200. Sobre... Na parte de cima, alguma dúvida? Não, professor. Aí vai ficar raiz quadrada aí eu vou abrir o parêntese. Aí N, meu N é 8 vezes somatório de x ao quadrado, 2.938. Menos o somatório de x ao quadrado. O somatório de x quanto é? 134. Então vai ficar menos 134 ao quadrado. Aí fecha parênteses. Vezes. Aí abre parênteses de novo. Aí o N é 8. Soma de y ao quadrado. 3.800.000. Menos aí, soma de y ao quadrado. Cinco mil e 200 ao quadrado. Fecha parênteses. R vai ser igual. Oito vezes 70.300. 8 vezes 70.300. Vai dar 562.400. Menos, vou multiplicar 134 vezes 5.200. 134 vezes 5.200. Vai dar 696. Sobre raiz quadrada
Vou abrir parêntese. Aí, 8 vezes 2.938. 8 vezes 2.938. 23.504. 23.504. Menos 134 ao quadrado. 134 ao quadrado. Vai dar 17.956. Fecha parênteses. Vezes, aí abre parênteses. 3 vezes 3 milhões, 8 vezes 3 milhões e 800 mil. 8 vezes 3 milhões e 800 mil. Vai dar 30 milhões e 400 mil. Muita coisa. Aí menos 5.200 ao quadrado. Vai dar 27 milhões e 40 mil. Vai ficar R igual. Os números só são altos, mas quem faz tudo é a máquina. Tem que ter só o cuidado para não se atrapalhar. Vai ficar 56, 62 mil e 400 menos 69 mil, dá 696 mil e 800. Vai dar menos 134.400. Deu esse valor aí? Sim, professor. Dá 134.400 sobre... Aí vai ficar a raiz quadrada aí agora, quanto é que vai dar essa subtração aí? 23.504 menos 17.956. Vai dar 5.548. 548 vezes 30 milhões 400 mil menos 27 milhões 40 mil. Vai dar 3 milhões 360 mil. Menor, é igual. Já está menor. O de cima eu vou repetir. Menos 134.400
Aí, raiz quadrada. Vou multiplicar esses dois valores aí. Vezes. Dá esse valor aí. Deu esse valor aí no de vocês? Essa multiplicação? Sim, sim, professor. Vamos fazer um outro processo aqui, para ficar mais fácil. Eu acho que vai ficar um número menor. Vai ficar mais fácil de se resolver, fica um número bem menor. A gente tira logo a raiz quadrada de 5.548. Raiz quadrada de 5.548. Vai dar 74,48 vezes. Aí eu tiro a raiz quadrada do outro número, porque como é multiplicação, eu posso tirar a raiz quadrada de cada um deles. Fica melhor. Aí fica raiz quadrada de 3.360.000. Vai ficar 1.833,03. Eu tirei a raiz quadrada de um, a raiz quadrada de outro. Aí agora eu vou só multiplicar, que são menores os números. O número de cima é repetido, menos 134.400. Aí essa multiplicação aí, 74,48 vezes 1.833,03. Isso aqui vai dar igual 136.524,07. Agora é só dividir um resultado, vai dar negativo. Aí divide um resultado pelo outro. 134.400 dividido por 136.524,07.
Vai dar menos 0,98. Então, menos 0,98. Então, é um número bem próximo do menos 1 negativo. Então, indica dizer que as duas relações, as duas grandezas, elas são relacionadas, são correlacionadas. Só que ela tem uma correlação muito forte, porque se aproxima do menos 1. Alguma dúvida? Até agora não, professor. Não, professor. É só substituir. Aí, esses cálculos são altos, mas é por causa que é o jeito. Vou botar aqui menos 0. Tentem fazer essa segunda aqui. O X é as semanas, o Y é o número de casos. Oi, boa noite. Eu estava com mal conexão. Que foi, Elber? Eu estava com mal conexão aqui, aí estava travando para mim. Ah, já estou ativo aqui. Entendeu? Entendi. Ah, ótimo. Então, aqui o X vai ficar 31.
32, 33, 34, 35, 6. O Y, 2.280, 1.540, 1.030, 850, 585, 332. Então, as semanas foi o X, número de caso Y. E agora vamos calcular X vezes Y. Vou multiplicar a coluna do X pela coluna do Y. Então, vai ficar 31 vezes 2.280. 70.680. Que vai ficar 32 vezes 1.540. Dá 49.280. 280. Agora, 33 vezes 1.030. Vai dar 33.990. Que vai dar 34 vezes 850. Dá 28.900. Aí 35 vezes 585. 475. 20.475. Trinta e seis vezes 332. 11.952. 1952. Só olhando para essas duas grandezas, o R vai dar positivo ou vai dar negativo? Só olhando para as duas grandezas X e Y, esse R vai dar positivo ou negativo? Positivo? Negativo, professor. Ó, o X está aumentando e o Y está diminuindo. Então, uma grandeza está aumentando e outra está diminuindo. Então, quando uma aumenta e outra diminui, eu falei que o R vai ser negativo. Quando as duas aumentam, aí o R é positivo. Tá? Entendi. O R vai ser negativo. Agora vamos calcular o x ao quadrado. Quem está com máquina aí? Cada Eu. qual faz um para sair mais rápido? Cada qual faz um desses aí. Trinta e um ao quadrado. Primeiro deu 961. Segundo dá 1024. 1024. 1089. 1089.
1156, 1156, 1225, 1225 e 1296. 296. Aí depois a gente vai somar todas as colunas. Agora o y ao quadrado. Primeiro deu 5.198.400. 5.198.000, né? Isso. E 400. 400. 2.371.000 2.371.600. 371.600. Agora, 1.030 ao quadrado. 1.000.000 Deu 1.060.000. Isso, certo? certo. Acho bem aqui. Aqui você tem um zero a mais. Esse aqui já fez 850 ao quadrado? 722.500. 500, não é isso? Isso. 585 ao quadrado. 342.225. 342.225. E 332. 110.224. 224. 224. Aí agora vamos somar cada coluna dessa. O X deu 201. Quanto? 201. 201. 201. O Y agora. 6.000. Quanto? 6.617. 617. A outra lá que está somando deu isso? Meu deu 32 no final. 6.032. Aqui no Y? Isso. Não, termina com 7, porque 5 mais 2, 7 aqui, ó. O resto é 0. Termina com 7. Então é, professor. É, 6.617. Aí agora, essa x vezes y. 186.377. 186, 377.
377. O outro lá, somou já? O meu no X vezes o Y deu 206.557, professor. Não sei se tá certo. Vamos aqui. R$ 215.277. Deu isso? 200. Talvez eu sou errado. 215 ou Aqui tá 216? 216.557. Meu Deus, 215.277. Vamos ver, deixa eu fazer de novo aqui. 70.680 mais 49.280 mais 33.990 mais 28.900 mais 20.475 mais 11.952. Dá 215 duas vezes, deu 215.277. É que eu achei um cálculo errado aqui. Já identificou esse valor também? Consertei aqui, professor. É isso aí também o seu? Sim. Agora vamos somar essa outra coluna aqui. 961 mais 1.024 mais 1.089 mais 11.56 mais 12.25 mais 12.96. Fez o empate aí, 6.751. Sim. 6.751. Sim, professor. Vamos ver essa última coluna aqui. Você tem que ter bastante cuidado, são muitos números. 5.198.400 mais 2.371.600 mais 10.60. O que se dá esse valor aí? Sim, professor. Deu certo. Bateu esse valor? Quem que bateu esse Sim, deu mesmo esse valor? valor. Então tá. Sim. Tá, então vamos agora. Quem vai ser meu N? Ó, quem vai ser meu N? 6. 1,
2, 3, 4, 5, 6. 6. Também vai ser 6. Soma de x deu 201. A soma de y deu 6.617. A soma de x vezes y deu igual a 215, 277. Soma de x ao quadrado seis mil 751. E a soma de y ao quadrado certo? Aí eu vou pegar aquela forma lá em cima para a gente substituir. Vou copiar aqui a fórmula. Vai ficar R igual N. Quanto é o N? 6. 6. Então vai ficar 6 vezes a soma de x vezes y. 215, 277. Menos a soma de x, 201, vezes a soma de y, 6.617. Alguma dúvida aí, gente, na substituição? Não, professor. Então, agora vai ficar a raiz quadrada embaixo. Aí eu vou abrir o primeiro parêntese. Aí N, que é 6, vezes a soma do x ao quadrado. 6.617.
2.751 menos a soma de x ao quadrado. Então, vai ser, a soma de x é 201, então fica 201 ao quadrado. Fecha parênteses, aí vezes, abre parênteses de novo. Aí n, 6, vezes a soma do y ao quadrado. É 9, 8, 8, 4, 9. Menos a soma de y ao quadrado. Então, vai ficar soma de y ao quadrado. Ficar 6.617 ao quadrado. Fecha parênteses. R é igual. Seis vezes 215.277. 6 vezes 215.277. 1.000.000. Vai dar 1.000.000. 291.662. Foi isso? Isso. Isso. Aí agora, 201 vezes 6.607. 201 vezes 6.617. Dá 1.330.017. Deu isso aí ou não? Sim, professor. Sim, professor. Sobre... Gente, tá dando para acompanhar ou não? Sim. Sim. Aqui só de vez em quando o áudio Gente, aí tá corta um acompanhar? pouco, mas dá para ouvir. Mas está entendendo? Sim, dá para entender. Sim. Está entendendo? Sim, estou entendendo. Aí agora vai pegar o 6 e multiplicar por 6.751. 6 vezes 651. Vai dar 40.506. Deu isso? Confia aí, porque... Esse valor? Sim, professor. Aí agora, 201 ao quadrado. Vai ficar 40.401. Aí vezes... Aí vamos resolver o outro parênteses. 6 vezes esse valor aqui. 6 vezes. Dá 58.835.094. Isso. Menos, eu vou levar aquele outro valor ao quadrado. 6.617 ao quadrado. Dá 43.784.689.
O número é muito grande. Deixa eu diminuir essa fonte aqui, que talvez melhore. R igual vai fazer a subtração aí. O de cima deu 38.355. Menos, né? Sim, Menos 38.355. só conferir. Vai mais de uma pessoa fazendo, porque como é muito alto. R$ 38.355 negativo, certo. E vai ficar raiz quadrada. Aí não precisa mais colocar parênteses. Vou fazer essa diferença aí. Quarenta, 506, menos 40, 401. 105 vezes a outra diferença lá. Bem aqui, olha, não tem esse zero, olha. Eu botei esse zero a mais aqui, não tem esse zero. Está dando um número estranho aqui, não pode dar negativo aqui embaixo. Porque tem raiz. Vai dar 15.050.403. Isso. Que é igual, vai repetir a primeira de cima. Menos
38.355. Vamos extrair a raiz quadrada de 105. Raiz quadrada de 105. Vai dar 10,25 vezes a raiz quadrada do outro número. 15.050.403. Professor, não é 10,24? Mas a outra casa não é 6? Quando a terceira casa é 6, então a gente arredonda para cima. Ah, tá. Beleza. Certo? Quando é de 5 para cima, arredonda, uma unidade. Beleza. Aí a raiz quadrada do outro vai dar 3.879,48. Ó, aí agora, ó, a terceira casa é 4, então não aumenta, fica 48 mesmo. Certo? Veja se dá esse valor mesmo aí. Eu tirei a raiz quadrada do 105 e tirei a raiz quadrada desse outro número. Verifique se dá esse valor aqui. Sim, deu certo, professor. R igual então vai ficar menos 38.355. A gente vai multiplicar esses dois números aí. 10,25 vezes 3.879,48. Vai dar 39.764,67. R é igual, agora só vai dividir, vai dar negativo. Bateu esse resultado aí, a multiplicação? Sim. Sim, professor. 38.355 dividido por 39.764,67. Menos 0,96. Menos 0,96. Então, ela tem uma correlação também muito boa, uma correlação forte. Por quê? Porque está bem próximo de 1. Tá? Tem uma correlação forte, porque está bem próximo de 1. Ficou alguma dúvida? Não, professor. Não. Então, as outras é a mesma coisa. Eu vou deixar vocês, vou terminar um pouquinho mais cedo a aula hoje. Eu vou deixar vocês fazerem em casa como exercício. Aí tem a questão 3. Tá? Já deixei a tabela aí, eu vou mandar para vocês. E a questão 4. A 3 e a 4. Vocês fazerem. Tem condição de fazer ou não? Vocês Acho querem que que eu sim, faça? professor. Sim. Acho que é só souber. É o mesmo jeito, o raciocínio é o mesmo. Tá, o raciocínio é o mesmo. Mesma coisa que a gente fez nos outros. Aqui é o X e o Y.
Ó, x e y. Coloca x e y para fazer o mesmo procedimento. Tudo que a gente já fez. Ok? Alguém tem alguma Ok. dúvida? Por enquanto não, professor. Então, na aula de hoje era só isso. Aí não adianta a gente estar perdendo tempo com a mesma coisa. Vocês têm que tentar fazer sozinho. Ok. Tá Para bem. ver se aprendeu mesmo. Certo? É. Certo. Lembrando que hoje é o prazo para encerrar a unidade 3. Já encerraram? Já encerrei. Eu sim. Já. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, professor. Não. Então, por hoje só é isso, tá? Se